Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19, memória de São José de Anchieta. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. O modo como Jesus interpretava e colocava em prática a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, levou muitas pessoas, muitos dos seus contemporâneos, a pensar que Jesus estava abolindo a escritura do Antigo Testamento, que nós chamamos aqui de lei e profetas, simbolizando então todo o Antigo Testamento. E então o Evangelho de hoje, sobretudo esse trecho de Mateus, procura mostrar que Jesus não rompeu com aquilo que era o Antigo Testamento, com aquilo que era o judaísmo. E, na verdade, Jesus manteve os preceitos transmitidos pelo povo de Israel. E, no entanto, não era uma leitura cega, fundamentalista do Antigo Testamento e de suas leis. Jesus procurou dar um cumprimento à perfeição, ou seja, ele levou à perfeição, ele cumpria aquilo tudo de maneira mais perfeita, no sentido mais profundo, não no sentido errado, não no sentido superficial, não no sentido que muitos religiosos às vezes faziam no tempo de Jesus, que Jesus falava: olha, vocês coam um mosquito e engolem um camelo, ou seja, eles eram se apegavam ao pé da letra da doutrina, se apegavam ao pé da letra dos mandamentos, mas o coração estava muito distante da verdade daquela lei que eles faziam questão de cumprir. Então Jesus, ao contrário disso, ele leva à perfeição, ele vai ao coração da lei, ao sentido mais profundo das Escrituras. No entanto, o Evangelho de Mateus ele traz uma peculiaridade em relação a tudo isso, porque ao mesmo tempo que ele mostra isso, que Jesus não veio para abolir, mas para dar um perfeito cumprimento à lei, o evangelista Mateus ele vai trazer uma outra dinâmica ao mesmo tempo que essa. Ele então dá a entender que Jesus está inaugurando um tempo novo. Então, na mesma proporção que ele diz que Jesus não veio romper, ele também deixa claro, deixa entender que Jesus veio inaugurar um tempo novo. Tanto o evangelista como outras passagens do Novo Testamento mostram esse tempo novo que Jesus veio realizar. Por exemplo, a sua encarnação, o fato do Verbo se fazer carne, é algo totalmente novo na história da humanidade e até mesmo na história de Israel. Nunca tinha se ouvido dizer algo do tipo. Jesus supera tudo o que antecedeu a ele. Nada de parecido aconteceu antes de Jesus. Até o próprio rei Davi, que o chama de Senhor, né? Como nós vimos uns dias desses, né? O próprio Davi chama o seu descendente de Senhor. Essa leitura então nos diz que a lei e os profetas, apesar dessa novidade de Jesus, não foi abolida e continuam em vigor. O que está escrito é palavra de Deus, mesmo o que está no Antigo Testamento, e deve ser praticada, e deve ser ensinada. Mas preste atenção, isso não significa que a gente tenha que fazer ao pé da letra aquilo que o Antigo Testamento está mandando dizer. Ou seja, nós não devemos ler as Escrituras de maneira literal, fundamentalista, né? Então, a leitura que nós temos que ver
fazer da palavra de Deus é uma leitura mais espiritual, né? Elas são palavra de Deus. As coisas escritas no Antigo Testamento e também no Novo são palavra de Deus redigidas por seres humanos. Então tem traço humano naquilo que é inspiração divina. Tem a imaginação humana naquilo que é inspiração divina. Deus é o autor principal da palavra que ele dirige aos homens. E os redatores, os homens, são esses instrumentos, né? E quando a gente faz algo, a gente coloca aquilo que é nosso naquilo que fazemos. Então é natural que na palavra de Deus tenha traços humanos, tenha cultura humana, tenha mentalidade humana. Então é preciso distinguir o que é mandamento de Deus e o que é apenas a visão humana misturada ali com a palavra de Deus. Eu sempre trago esse exemplo, né, que conta que estava acontecendo uma batalha entre Israel e um povo inimigo, e o texto dizia que enquanto Josué orava, o sol permanecia parado e Israel prevalecia. Quando Josué parava de orar, o sol ia começar a se pôr, e aí o sol se mexia, ia se pondo, e aí Israel ia perdendo. Então aí os homens sustentaram os braços de Josué, e Josué orou, o sol ficou parado e Israel prevaleceu. Qual que é o erro aqui? Veja, nós temos aqui uma mensagem humana, uma cultura humana, um entendimento humano, mas temos uma mensagem divina. Veja, Josué orou e o sol parou, e Israel prevaleceu. Josué orou e o sol parou. Mas vem cá, o sol não está parado desde o início dos séculos? O sol sempre esteve parado. O que nós pensamos sobre o sol e a terra? A terra gira em torno do sol que está parado, né? A terra gira em torno do sol, em torno de si mesma. Então, o sol já está parado, mas quando a gente olha para o céu e é meio-dia, o sol está no meio. Quando a gente olha para o céu e é 6 horas da tarde, o sol está no poente. Então, qual que é a impressão humana? Qual que é a cultura humana? O sol está se mexendo, mas não é o sol que está se mexendo, né? Então, na leitura bíblica, está essa cultura humana, né? O sol parou, não, o sol já estava parado, mas eles imaginavam que o sol se mexia. Então aqui é um traço humano, mas qual é a mensagem divina? Que através da oração de Josué, o exército do povo de Deus prevalecia e vencia o inimigo. Veja a mensagem divina no meio de um traço humano. Então é assim que nós temos que ler a palavra de Deus, respeitando aquilo que ela é, respeitando o seu contexto, respeitando exatamente o que ela queria dizer e, sobretudo, não lendo ao pé da letra essa palavra de Deus. Vamos à nossa oração. Senhor, hoje nós te pedimos a graça de sermos cumpridores da tua palavra. Nós queremos conhecer a profundidade, a verdade mais profunda, não levar ao pé da letra, fazer interpretações ao pé da letra, mas nós queremos conhecer a profundidade da tua palavra, o sentido, que esse sentido inspire a nossa vida. Nós queremos ser servos e transmitir a sua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.